Olá amigos, estamos de volta aqui para mais um Politicando, né? E com muito mais novidades aí para trazer para vocês sobre o debate político do Tocantins. Nesta edição nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro é uma visita corriqueira que foi feita na Prefeitura de Palmas e que gerou muita polêmica, muita discussão interna dentro e externa também à Prefeitura, que foi a visita que o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, fez a dois secretários da prefeita Cíntia Ribeiro na terça-feira. Isso gerou, na segunda-feira, e isso gerou uma polêmica enorme. Primeiro motivo, que houve uma insatisfação. A visita do ex-prefeito Carlos Amasta ao secretário, os dois primeiros ministros da Cíntia, né, que são o secretário Guilherme Ferreira e César Guimarães. Um cuida da Casa Civil, que é o Guilherme, e o César do Governo e Articulações Institucionais. São os dois grandes homens fortes hoje da gestão da prefeita Cíntia Ribeiro. Eles receberam, segundo depois me disseram, pessoas influentes dentro do Paço. Eles foram informados, procurados pelo prefeito Amasta, que queria uma visita. E foi recebido, diz que foi muito bem recebido lá, diz que foi uma conversa até produtiva. A informação que eu tenho é que Amasta busca o espaço do PSB dentro do governo Cíntia Ribeiro, e na verdade, se foi isso realmente, ele está talvez até atropelando o próprio Diretório Metropolitano. Por quê? Porque o Diretório Metropolitano se reuniu semana passada e decidiu que formar uma comissão através do vereador, do presidente metropolitano Alan Barbiero, os vereadores, né? O vereador Tiago Andrino, o vereador Negreiros, enfim, para buscar essa conversa com a prefeita Cíntia e tentar encontrar esse espaço para o partido. Então, se foi esse o motivo da visita, na verdade houve assim um atropelo do Amasta em relação ao próprio partido. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto da visita, depois chegou um monte de informação, teve umas fontes importantes da prefeitura que chegaram a dizer para mim que o Amasta chegou escoltado pela Guarda Metropolitana, e depois tanto o lado do Amasta como o lado da prefeita veio a turma do deixa disso, que não foi bem assim, que ele chegou sozinho lá, cumprimentou as pessoas que estavam no hall, pegou o elevador, foi lá conversar com os dois secretários e saiu sozinho do jeito que chegou. Essa é a informação da turma do deixa disso, que não foi bem assim, etc e tal. Mas, de toda forma, foi muito mal recebida essa visita à prefeitura. Por quê? Hoje, até no Bom Dia, eu fiz uma reflexão sobre isso, baseado em tudo que eu conversei ontem com várias fontes da política de Palmas, tanto da prefeitura como pessoas ligadas ao ex-prefeito Carlos Amasta, e a informação, a avaliação que fica, sobretudo de pessoas muito próximas à prefeita, é que não foi uma visita bem recebida. O pessoal ficou até com vontade daquela história de colocar uma vassoura atrás da porta, sabe? Uma visita meio, digamos assim, pouco agradável. Por que isso? Porque o Amasta, ele renunciou no dia 3 de abril, dizendo que seria candidato a governador e, enfim, que deixaria a prefeita Cíntia Ribeiro tocar sua vida. E agora, quando ele chega na prefeitura, o que acontece? Passa uma imagem de que ele ainda, de alguma forma, está no comando. Ou seja, de certa forma, tira a autoridade da própria prefeita sobre sua base. E isso acontece no momento, sobre seus liderados. E isso acontece no momento em que a prefeita Cíntia Ribeiro, ela tenta ganhar voo próximo. Nós tivemos recentemente, vocês acompanharam no CT, a exoneração das pessoas mais próximas que ainda restavam na gestão, que eram próximas ao Amasta, foram tiradas e trocadas por pessoas da escolha da Cíntia. Então, esse momento que ela ensaia esse voo próprio, que tenta fazer
esse descolamento da imagem, essa visita do Amasta gera confusão, ela reverbera na sociedade e chega com aquela questão do telefone sem fio, chega com versões mais diversas. Então, enfim, gera um monte de problema político que acaba prejudicando essa tentativa da prefeita de se descolar e também, como consequência disso, a tentativa dela de tomar a rédea do comando do município e tocar o município, administrar efetivamente o município. Além dos problemas, como eu disse também no Bom Dia, que já existem e que alguns eles falam, por exemplo, foram herdados da gestão do Amasta, como, por exemplo, a pedalada de 36 milhões de reais, que está atrapalhando, por exemplo, o pagamento, o programa de pagamento dos fornecedores do município. Está havendo problemas financeiros, além, logicamente, da crise que todas as gestões atravessam. Então, foi uma visita que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, muita gente defendendo que a prefeita Cíntia Ribeiro, ela precisa agir, ela precisa tomar algumas medidas, algumas providências para evitar esse tipo de cerco, que voluntário ou involuntário, como eu disse, acaba prejudicando aí a gestão dela. Um outro tema importante também, aí sobre Palmas, é a CPI do Preve Palmas, que ontem os vereadores, com exceção do presidente da CPI, o Júnior Gel, e um membro da CPI, o Gerson Alves, eles votaram contra, os demais vereadores votaram favoráveis para que todos possam perguntar às testemunhas e investigados que forem depor na CPI a partir de agora. Por que isso? Quando o ex-prefeito Carlos Amasta e outras pessoas convocadas foram depor no dia 13, só puderam fazer perguntas diretas aos convocados os membros da CPI. Quem não era membro da CPI teve que fazer perguntas um dia anterior por escrito. E os vereadores dizem o seguinte: não, nós queremos ouvir o que eles vão falar e a partir do que eles vão falar, a gente formular nossas questões, tentar pegar os contraditórios, etc. Mas o presidente da CPI, Júnior Gel, e a assessoria jurídica que ele contratou para ajudá-lo nesse processo, diz que dizem que só os membros da comissão podem realmente perguntar, porque isso é estabelecido pelo Código do Processo Civil. Inclusive, segundo alguns advogados que eu conversei dessa assessoria jurídica, isso ocorre também nas CPIs no Congresso Nacional. Segundo eles, essa possibilidade que se abriu para todos perguntarem pode gerar uma massa de ações das pessoas convocadas contra a CPI. Então esse é o temor. Mas de toda forma, os vereadores que defendem, como Lúcio Campelo, Milton Neres, Rogério Freitas, os vereadores que eram mais oposição ao Amasta, defendem que essa decisão da Câmara, que foi que aprovaram um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável a que todos pudessem perguntar. Então eles dizem que o regimento interno da Câmara permite essa possibilidade. Já o Júnior Gel e a assessoria jurídica deles dizem que não, que o regimento interno ele não pode ser considerado porque a base dessa questão é o Código de Processo Civil, Penal. Então é ele que deve determinar quem deve e quem não pode perguntar. Então esse é outro ponto. E para concluir, sobre a crise dos delegados. O secretário de Comunicação do Estado, o João Neto, deu entrevista ao Jornal do Tocantins ontem, que foi publicada hoje, dizendo que a substituição da cúpula da Secretaria de Segurança Pública só vai ocorrer no ano que vem. Lembrando, toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública entregou os cargos ao governador Mauro Carlessi em protesto contra a demissão dos 12 delegados regionais na sexta-feira. E o presidente do Sindepol, o Sindicato dos Delegados, o Mozart Félix, ele já tinha dito para o CT que o governo teria dificuldades de substituir. Por que isso? Porque como esses cargos, maioria técnicos, precisam de um profissional de carreira, um delegado, e os delegados em protesto e em solidariedade aos colegas, logicamente não vão aceitar esse cargo. Como, por exemplo, os delegados regionais, os delegados de Araguaína, eles firmaram um compromisso público de nenhum deles vai aceitar
substituiu o delegado Bruno Ventura, que é o delegado que era o delegado regional, que foi demitido também na sexta-feira, e lembrando que Araguaína é onde houve, digamos assim, o centro de toda a polêmica, porque é lá que ocorreu aquela operação expurgo contra a empresa do lixo hospitalar, que teria como um dos sócios o pai do deputado estadual Olinto Neto, do ex-juiz eleitoral João Olinto, né? Inclusive lembrando que a Associação dos Magistrados ontem divulgou uma nota dizendo que João Olinto nunca pertenceu aos quadros da magistratura do Estado. Na verdade, ele é um advogado militante há 20 anos no Estado, que foi indicado pela OAB para ser juiz eleitoral na cota que a OAB tem lá de participação no TRE. Então, lembrando que ele não é membro, nunca foi membro do quadro da magistratura do Tocantins. De toda forma, ele ainda se encontra foragido, tem um mandado de prisão em aberto contra ele, o João Olinto, pai do deputado Olinto Neto, e aí então foi por conta de todo esse episódio que a cúpula da Secretaria de Segurança Pública acabou entregando os cargos ao governador Mauro Carlesse. Essa novela continua, então assim, o governo vai ter ainda dificuldades para fazer essa substituição, promete agora para janeiro, imagino que quer deixar a coisa esfriar, ir dialogando, buscando essa reaproximação com os sindicatos delegados, para poder convencer os profissionais a assumirem esse cargo. Lembrando que o secretário da Cidadania e Justiça, né, ele que assumiu, vai acumular como secretário da Segurança Pública, que também foi criticado pelo presidente do Sindicato dos Delegados. Ele acha que o governo não teve tato, mostrou mais uma vez que não tem tato para conversar com a categoria. De toda forma, essa novela vai continuar, o governo vai tentar fazer essa negociação, essa conversa, essa reaproximação com a categoria, deixar esfriar toda essa crise que está ocorrendo com o setor, com os delegados, para tentar então achar substitutos para a cúpula da segurança pública. Gente, por hoje é só, agradeço mais uma vez a paciência de todos, lembrando mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber o vídeo no seu dispositivo celular ou também no notebook, quando a gente postar uma nova edição aqui do Politicando. Um abraço a todos, obrigado pela atenção e até a próxima.